Olá, Nutri, professora Beatriz aqui e hoje eu trouxe um assunto diferente para você. Provavelmente você já deve ter visto, lido assuntos relacionados a como otimizar os seus estudos, ao que é importante, o que faz diferença de fato na estratégia de estudo e de fato isso tem aí total sentido para facilitar e estreitar aí a sua jornada. Bom, todo mundo estuda com algum objetivo, né? Ou você estuda para dar aulas, que é o meu caso, ou você estuda para passar numa prova. Então, existem etapas para que isso aconteça. Você estuda o assunto, sintetiza, memoriza aquela informação para utilizá-la ali na hora da prova. E essa questão de memorizar é que dificulta aí a vida do candidato, porque são muitos assuntos. Então, aqui vai a primeira dica, a primeira estratégia que funciona, que está escrita na literatura, que faz sentido na hora de você se organizar, que é fazer um planejamento de estudos de forma dinâmica. Então, você lembra, lá na época da escola, da faculdade, que você tinha aquela grade de aulas, onde o primeiro horário tinha aula de português, segundo de matemática, depois história. Então você via ali 4, 5 assuntos no mesmo período, no mesmo horário ali, que geralmente 4, né? Mais ou menos isso, 4 horas por dia, 4 a 5 horas. Então você vai fazer a mesma coisa. É importante que você faça um planejamento dos seus estudos. Então pega ali os assuntos do edital e condense esses assuntos numa grade horária, como se fosse na época da escola mesmo. Então, no primeiro horário, você vai estudar português, no segundo horário, você vai estudar nutrição básica, no terceiro horário, você vai estudar informática, no dia seguinte, você vai estudar raciocínio lógico, vai estudar nutrição clínica, enfim, de acordo com o seu edital, você vai conseguir mesclar esses assuntos. E é importante que cada bloco de assunto tenha aí em torno de 50 minutos. Isso basta, professora? Não, temos outras estratégias aí, porque nessa primeira etapa, digamos que é uma etapa de você ter contato com aquele assunto, de você conseguir sintetizar, iniciar aí esse processo de entendimento daquele conteúdo. Mas isso não é somente essa etapa não é eficaz. Então, geralmente, os alunos, eles estudam nessa primeira etapa com os métodos que se chamam métodos passivos. Assistindo uma aula, lendo um PDF, ou ouvindo um audiobook. Isso não é errado. A gente pode utilizar, assim, desses métodos, dessas ferramentas para iniciar esse processo de estudos. Mas é super importante que você passe do método de estudos passivos para os métodos de estudos ativos, que é onde você força o seu cérebro, o seu raciocínio para sintetizar esse conteúdo. E como que eu posso fazer para, a partir desses métodos passivos para os métodos ativos? Resolvendo questão, fazendo flashcards, ou também ensinando para uma outra pessoa, ou ensinando para você mesma, ou pegando uma folha em branco e escrevendo ali o assunto que você acabou de ver ali na aula. Então, escrevendo aquilo que você está lembrando, consultando ali, se caso você quiser tá tentando lembrar algum determinado assunto da aula, você dá uma olhadinha de novo para poder fazer ali o seu rascunho, mas fazer isso sozinho, sem ficar voltando toda hora. Então, é importante que você force o seu raciocínio, o seu cérebro para isso. O método de resolver questões ajuda bastante, principalmente com o curseiro, que já vai pegando as manhas de questão, as manhas de prova, para facilitar ainda mais o seu entendimento. Então, fiz a aula, assisti uma aula, e aí logo em sequência você faz algum desses métodos ativos que eu falei e parte para o próximo bloco. Só isso é necessário? Não, ainda não. Então é importante para a sua memorização a longo prazo fazer uma revisão. Então a revisão é que de fato vai consolidar todo esse conhecimento. E como é feito, o que é melhor o período de fazer essa revisão? O ideal é você fazer revisão já no dia seguinte. É importante que você pegue os assuntos que você estudou no dia anterior e faça aí qualquer um desses métodos ativos. Não é para ver a aula, videoaula de novo.
Quando você faz revisão, são os métodos ativos que vai, de fato, consolidar esse conteúdo e você memorizar e guardar essa informação para utilizar a longo prazo. Então, de forma prática, hoje eu estudei, por exemplo, dentro da nutrição clínica, estudei câncer e paciente crítico. Terminei esse assunto lá nos meus 50 minutos, fiz algumas questões desse assunto e parto aí para outro conteúdo. Amanhã, quando eu começar os meus estudos, eu faço ali algumas outras questões sobre os assuntos que eu estudei no dia 1. Então, separa uns minutinhos para isso. Você pode fazer questões novamente, ou você pode fazer flashcards também, que você, às vezes, ali, indo trabalhar no ônibus, às vezes está esperando uma consulta, está em algum momento ali de espera, você consegue aí fazer esses flashcards e antes de virar o flashcard, que a ideia é, de um lado do cartão está escrito a pergunta e atrás vai estar escrito a resposta. Então, não é ficar só abrindo a questão e vendo a resposta sem você mesmo responder antes. Então, é uma forma de você também fazer a revisão desse conteúdo. Então, com isso, você de fato consegue consolidar esse conhecimento. Agora sim, fica mais fácil da gente ficar seguro com aquela informação. É importante, depois disso, fazer revisões através de simulados, por exemplo. Não existe uma periodicidade descrita na literatura que é eficaz. Por exemplo, fazer uma semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Isso não é validada, essa periodicidade, mas acho válido, sim, que você faça simulados do que você estudou, um acumulado aí de 15 dias, por exemplo, para um período ali para você fazer um simulado de questões sobre esses assuntos, que aí, com certeza, isso vai estar muito mais fixado na sua memória para que você consiga utilizar na hora da prova. Então, essas são as principais dicas que eu trouxe para vocês, e não se esqueça de duas coisas muito importantes. Primeiro, na hora de fazer esse momento de estudo, que isso seja efetivo. Então, tentem tirar todas as distrações do ambiente, celular, porque aí vê uma notificação, você acaba se perdendo e não foca ali realmente naquele tempo que você se propôs a estudar. Então, prepare um ambiente adequado, claro, que não tenha muito barulho dentro das suas possibilidades aí onde você for estudar. Então, tentem se concentrar para esse momento que você propôs a estudar, para você realmente conseguir aproveitar esse momento, porque tempo hoje em dia é algo muito difícil. Então, pare e faça direito aí esse momento de estudos. A segunda coisa que é importante também, não é necessariamente uma dica de memorização, de estudo, um método, uma estratégia de estudo, mas o sono é super importante para conseguir fixar e validar toda essa memória a longo prazo. Então, é super importante que você priorize o seu sono, que você durma bem, e tem várias estratégias aí, caso você tenha dificuldade para dormir. Então, busque ajuda, busque auxílio para que você consiga consolidar aí todo esse conhecimento. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então já curte, já comenta, compartilha, conta pra gente se você já fez esses métodos e te ajudou a fazer alguma prova, ou se você tá nessa jornada aí e vai conseguir aplicar. Então conta pra gente, que a gente vai adorar saber. Um beijo e até a próxima!